Pessoal, continuando, vamos agora aqui para o segundo elemento de eficácia dos negócios, que é o termo. O termo, como eu disse em relação à condição, ele é um elemento acidental do negócio jurídico que faz com que a eficácia desse negócio fique subordinado a uma ocorrência de um evento futuro e certo. Eu estou abusando do direito aqui de dar exemplos sempre relacionado à questão da doação. Veja só, uma coisa que a gente tem que não perder de vista é que os exemplos que eu estou dando aqui de doação é apenas para facilitar aqui a compreensão de vocês, né? Por quê? Porque geralmente a doação que se faz não se tem nenhum elemento de eficácia junto. Você chega, olha, eu quero te doar aqui esse óculos, e a pessoa aceitar, você doa e acabou. Mas a doação em si, ele facilita a compreensão quando a gente coloca essa questão do elemento de eficácia. Porque quando não existe elemento de eficácia, a doação ela se torna eficaz imediatamente quando a pessoa aceita. Agora, por exemplo, em relação ao termo, o termo, no caso aqui, é o quê? Eu estou subordinando a eficácia desse negócio a um evento futuro e certo. Veja só. Eu estou, mais uma vez, eu vou utilizar a doação. Eu vou doar para o meu amigo uma caixa de cerveja no dia do seu aniversário, que é no dia 1º de dezembro de 2020. Ótimo, a doação está feita. A partir do momento que eu digo estou fazendo uma doação para você, o negócio jurídico se concretizou imediatamente. Agora, ele vai se perfazer quando? No dia 1º de dezembro. Quando se concretizar, quando se caracterizar o termo. E esse termo aqui é o que? É um evento futuro e certo. Vai chegar no dia 1º de dezembro de 2020. Não se sabe, porém, se ele vai estar vivo ou não. Tanto quanto o doador. Mas, quando se estabeleceu uma data padrão, está se caracterizando aí a questão do termo, que é um evento futuro e certo. Pessoal, duas conceituações aqui em relação ao termo, que é necessário que vocês aprendam, é a figura do termo inicial e do termo final. Note o seguinte, o termo inicial, quando eu faço um contrato de compra e venda com alguém e coloco um termo para a entrega desse produto que foi negociado, então, a partir do momento, vamos supor que hoje é dia 20 de 3 de 2020, eu faço um negócio de compra e venda de um aparelho celular. Porém, eu coloco como um termo de entrega no dia 1º de abril de 2020. Portanto, o termo inicial desse negócio está se dando agora, no dia 20 de 3 de 2020. E o termo final, que é quando se concretizará, quando a questão da eficácia do negócio estará resolvida,
se dará no dia 1º de abril de 2020. Esse prazo, esse lapso temporal entre o dia 20 de março e o dia 1º de abril, diz respeito ao prazo. Então, olhe só, nós não podemos confundir as expressões termo com a expressão prazo. O prazo é justamente o lapso temporal que se tem entre o termo inicial e o termo final. Não se confunda isso, não confundam isso, tá? Isso é muito importante. Note ainda, aqui, segundo o artigo 131 do Código Civil, traz a seguinte redação: o termo inicial suspende o exercício. O termo inicial suspende o exercício. Por que suspende o exercício? Porque, por exemplo, se eu faço uma doação de uma casa para alguém e sujeito ao termo de, por exemplo, eu vou te doar a minha casa, porém só vou te entregar no dia 1º de dezembro de 2020. Significa dizer que o termo inicial suspende o exercício, porque hoje, dia 20/3, eu estou fazendo a doação. O exercício, porém, ele só vai poder exercer no dia 1º de dezembro, que é quando se perfaz, no caso aí, o termo. Mas olha só, apesar do termo inicial suspender o exercício, não suspende, porém, a aquisição do direito. Significa dizer o seguinte: se no meio, vamos supor que no mês que vem eu preciso de dinheiro e acabo vendendo esse imóvel, eu não posso mais vender isso. E a pessoa a qual eu fiz a doação, ele pode se opor a essa venda. Por quê? Porque esse imóvel já não é meu. Esse imóvel foi doado. A pessoa já adquiriu o direito. O que ela não adquiriu ainda por uma questão temporal é a questão do exercício. Entendeu? Mas todas as medidas para resguardar o direito, ela pode se utilizar. Por quê? Porque ela já tem um direito. Na doação do imóvel, ela já tem um direito de proprietário. Ela não pode ainda exercer o seu direito de proprietário por uma questão de um termo de doação. Eu vou aqui mais uma vez, diante da importância disso, e assim, com certeza a cabeça de você já deve estar toda bagunçada aí em relação à diferenciação entre condição e termo. Olha só, em relação à condição suspensiva, veja só, em relação à condição suspensiva, a condição suspensiva suspende o exercício e a aquisição do direito. Por quê? Porque está sujeito a um evento futuro e incerto. Por isso que suspende tanto a aquisição quanto o direito. Em relação ao termo, não. Ele suspende apenas o exercício, mas ele não suspende a aquisição. Por quê? Ele já adquiriu e ele só está aguardando se concretizar aquele termo que estabeleceu. Tá? Isso aqui é importante, pessoal, que vocês depois sentem e deem uma lidinha em alguma doutrina aí, Carlos Roberto Gonçalves ou no Pablo Stouzy, e façam uma diferenciação para ficar bem claro. Isso aí, para mim, na época que eu estava na faculdade, levou um bom tempo para que eu conseguisse aí, ó, diferenciar uma coisa da outra. Mas no dia a dia você vai conseguindo normalmente. Bom, já que nós estamos falando na questão aqui do termo, vamos entrar aqui no artigo 132.
porque o artigo 132 traz algumas características aqui das contagens de prazo, né? Tanto as contagens de prazo do ponto de vista material quanto formal. Vamos aqui. Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional, em contrário à disposição que as partes convencionam, contam-se os prazos, excluído o dia do começo. Ou seja, se você faz um compromisso no dia 20, que é hoje, para 30 dias, você vai excluir o dia do começo. Em tese, vai se começar a contar a partir do próximo dia, incluindo assim o dia do vencimento. Aí vamos lá. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado até o dia seguinte, até o dia útil seguinte. É aquela história de você contratar aí um financiamento e no dia o boleto cair num domingo. Naturalmente, o que vai acontecer? Ou num domingo ou num feriado. Naturalmente, a prorrogação, ainda que esteja no boleto, que é para um dia, vamos supor, para o dia 22 agora de março, ele se prorroga para o dia 23 automaticamente. Você não vai pagar juros por isso. Não incidiu em mora. Meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Parágrafo 3º. Os prazos de meses e ano expiram no dia de igual número do de início ou no imediato, se faltar exatamente correspondência. Você compra para o dia 30, então o vencimento é todos os dias 30. Vamos supor que no mês de fevereiro não tenha o dia 30. Ele, no caso aí, vai se prorrogar para o dia imediato, né? Dia 1º de março. Parágrafo 4º. Os prazos fixados em horas contar-se-ão de minuto a minuto. Geralmente aqui tem até um requisito aí do procedimento do direito eleitoral, em que os prazos, às vezes, eles normatizam aí prazos em hora, que são contados minuto a minuto. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, o artigo 135. Vamos ver aqui o que diz. Na verdade, o artigo 135, ele equipara aqui o termo inicial às condições suspensivas e o termo final à resolutiva. Vamos aqui. Artigo 135. Ao termo inicial e ao final, aplicam-se, no que couber, as disposições relativas às condições suspensivas e condições resolutivas. Vamos lá. Ao termo inicial aqui, faz uma equiparação às condições suspensivas, que se chama aqui no caso, né, por alguns doutrinadores, de termo suspensivo, que equivale às partes livremente decidir sobre o início dos seus efeitos. Isso aqui é muito tranquilo. Tanto quanto a questão do termo final, que equivale às condições resolutivas, e nós chamamos de termo resolutivo, que equivale às partes decidirem livremente sobre o fim dos seus efeitos. O último dia para produzir o efeito. Quando é que vai ser o termo resolutivo? As partes estão livres para decidir sobre estas questões. Então vamos aqui à última parte dos elementos acidentais, que de fato agora será o encargo. Pessoal,
O encargo, e como está descrito, é o elemento acidental do negócio jurídico que traz um ônus relacionado com uma liberalidade. Geralmente o encargo ele é muito comum quando se realiza algum testamento, legado ou uma doação. Por quê? Porque o doador geralmente ele faz com que esse encargo ele tenha uma contrapartida. E aí nesse caso, quem é a outra parte que compõe o negócio jurídico vai decidir se ele quer ou não, se ele aceita ou não o encargo para que o negócio jurídico se perfaça. Então imagine aí que pode-se haver, por exemplo, uma doação de um terreno com encargo do donatário realizar nesse terreno a construção de um hospital. Isso é muito comum também, né? Até mesmo no poder público, às vezes, o poder público faz uma doação de um terreno para determinada pessoa com o encargo dele realizar, por exemplo, uma praça, um hospital ou uma escola. Nesse caso aí, a pessoa o que irá receber essa doação, ela está livre para receber, para aceitar ou não esse encargo. Se aceitar, ótimo, ele cumpre o encargo, perface a doação. Caso contrário, se ele não aceita, naturalmente aí, o que acontece? É até importante que eu frise isso. Diversamente aí do termo e da condição, o encargo, em regra, ele não suspende a aquisição ou exercício do negócio. Nós vimos que lá nas condições e no encargo resolutivo, você já pode, de fato, estar exercendo você já pode entrar no exercício do seu direito. Mas, no caso do encargo, não. E o artigo 136, ele é muito claro aqui, quando ele descreve o seguinte: o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, vírgula, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Porque aqui a regra é, se eu faço uma doação, nesse exemplo, com a doação de um terreno, com o encargo da pessoa que está recebendo essa doação construir um hospital, imediatamente ele vai entrar ele já vai adquirir o direito e ele vai entrar no exercício dessa doação, ele vai obter o exercício dessa doação. Porém, o que acontece? Se mais adiante se consegue constatar que essa pessoa descumpriu o encargo, o que o donatário ou os responsáveis, no caso aí os herdeiros, se for o caso de o doador ter falecido, realizar, eles podem revogar unilateralmente essa doação. Da mesma forma é a questão do testamento. O testador, ele deixa um imóvel para fulano de tal com o encargo dele cuidar, por exemplo, dos seus filhos. Se ele não cuidar dos seus filhos, o que acontece? Qualquer interessado em relação a esse negócio jurídico, eles podem unilateralmente apenas fazer o quê? Notificar e revogar unilateralmente esse negócio em razão do descumprimento do encargo. E aí perceba que com esse testamento concedido e, portanto, adquirindo
esse quinhão, o que acontece? A pessoa que adquire o quinhão, automaticamente ele se apropria do imóvel e ele terá o prazo, se também ficou estabelecido, para que ele cumpra esse encargo. Cumprido, automaticamente, a condição de eficácia ela se estabelecerá e o negócio jurídico estará perfeito. Caso contrário, o elemento de eficácia aí, que no caso é o encargo, ele não se realiza e, consequentemente, os interessados eles poderão resolver o negócio jurídico. Por fim, pessoal, o artigo 137, que ele traz aí a previsão de considerar-se não escrito o encargo ilícito ou impossível. Então, imagine o cara fez a doação para que o donatário realize uma tarefa que contrarie a lei ou que seja física ou juridicamente impossível. E aí, nesse caso, salvo se constituir um motivo determinante da liberalidade. É claro que esse motivo determinante aí tem que se observar os preceitos da lei, né? Não posso fazer uma doação que digamos que estou doando o meu veículo para fulano de tal, sob o encargo de matar o meu desafeto. Apesar de ser uma condição determinante, essa condição ela viola a legalidade, portanto, ela não se considerará escrito, né? Bem, em relação à condição, basicamente é isso. E nós damos aqui por finalizado essa terceira aula aqui que diz respeito aos elementos acidentais do negócio jurídico. Muito obrigado.